de estar presente quando você tem oportunidade. Não deixe. Amém? Na quarta-feira, vim no culto, a Laura trouxe a palavra, foi na quarta, né? No domingo, ela trouxe a palavra. E eu estava ali e o Senhor ministrou no meu coração algo muito grande. A gente conversando, eu falei com ela, posso usar um trecho da sua mensagem? Ela falou assim, pode. Eu falei assim, amém. Eu espero que o Senhor fale ao seu coração da maneira que falou comigo desde aqui do culto. E no decorrer desta semana, pensei várias coisas para poder estar trazendo, mas toda vez que eu pensava alguma coisa, o Senhor me direcionava para outra coisa. Eu pensava uma coisa, o Senhor me trazia de volta para aquilo que Ele quer falar, não aquilo que nós queremos falar. Então, fique ligado que o Senhor tem grandes coisas para falar no seu coração nesta noite. Amém? Amém. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Josué, no capítulo 1. Josué é o 6º livro da Bíblia. Logo após o Pentateuco de Moisés, o primeiro livro. Você que está acompanhando pela live também, se você tiver uma Bíblia perto, abra a sua Bíblia, acompanhe a leitura da palavra. Você que não trouxe, a mensagem está aqui no telão. Todos acharam, amém? Amém. A minha Bíblia fala assim, o tema do capítulo, Deus fala a Moisés e a Josué e o animam. E sucedeu que depois da morte de Moisés, servo do Senhor, o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como disse a Moisés, desde o deserto e desde o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém vos susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que eu jurei a seus pais, que lhes daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela de dia e de noite, para que tenhais o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Versículo 9, não te mandei eu? Esforça-te e tenha bom ânimo. Não te pasmes e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Pai, em nome de Jesus, eis aí a tua palavra, Deus. Senhor, teu Espírito Santo, ó Deus, tem liberdade em nosso meio. Senhor, eu me coloco nas tuas mãos uma vez mais, ó Deus, e te peço que não seja eu falando, mas seja o Senhor falando aquilo que o seu povo precisa ouvir. Deus, que a tua palavra entre no coração de cada um, ó Deus. Nós repreendemos agora na autoridade do nome de Jesus todo espírito contrário à tua vontade, Pai. Senhor, que as nossas mentes estejam cativas ao Senhor neste momento. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Nós já te glorificamos, ó Deus, porque grandes coisas o Senhor já fez, ó Pai. Em nome de Jesus, obrigado por tudo. Amém. Bem, irmãos, todos nós conhecemos a história de Moisés. Moisés não é o personagem central da nossa história, não.
Mas vamos voltar um pouco na história para podermos entender aquilo que Deus quer falar conosco nesta noite. Moisés é levantado pelo Senhor como aquele que libertaria o povo de Israel do Egito. Ele conduziria o povo rumo à terra prometida. E Moisés, para mim, depois de Cristo, é a figura talvez mais importante sobre a vida de Israel. Deus levanta Moisés para ser o libertador daquele povo. E no meio do caminho, irmãos, eles chegam a um determinado período que o Senhor levanta, dá instruções a Moisés para que ele pudesse enviar os espias para observar a terra prometida. Aí eu estou pegando um pedaço da mensagem da Laura de domingo. Então o Moisés levanta aqueles homens e eles vão espiar a terra. Preste atenção. Quando eles retornam, alguns têm um parecer negativo. E 2 homens, Josué e Caleb, eles têm um parecer totalmente contrário àquilo que aqueles homens tinham enxergado. Eu fico imaginando aqueles homens dando as notícias de que tudo era contrário à vontade de Deus para eles conquistarem a terra. Olha, tem gigante. Olha, nós somos como gafanhotos e eles são grandões. Eu fico imaginando Josué e Caleb, um olhando para a cara do outro. Fala eu ou fala você? Fala eu ou fala você? Então, Caleb toma a palavra e fala, olha, realmente tem gigante. Mas você viu o tamanho daquele cacho de uva? Você viu o tamanho? Olha aquele cacho de uva. Precisou de 2 homens para carregar aquele cacho de uva. Você imagina o tamanho daquela uva. Deve ser do tamanho de uma pera. E aí vem o primeiro ponto. Seja positivo. Não olhe as circunstâncias. Saiba que você tem um Deus que cuida de você e que preparou todas as coisas desde o princípio. Avançamos na história. Aquele povo passa um período no deserto. Então Moisés morre. Era uma responsabilidade tremenda aquele que seria o substituto de Moisés. Moisés, mesmo tendo comandado a saída daquele povo do Egito, no meio do caminho o povo se levanta contra ele. Agora você imagina uma pessoa assumir, ver tudo aquilo e assumir e falar, estou com um problema gigante. Olha o tamanho do problema que vai ser. Só que aí Deus pega a Josué, aquele que tinha dado o parecer positivo a tudo aquilo que ele tinha visto na terra prometida, e tem uma conversa com Josué. Aí é o texto que nós lemos, o próprio Deus encorajando a Josué, porque Deus sabia que a missão não era fácil, comandar o povo logo após Moisés. Então Deus fala, esforça-te, tem bom ânimo, eu serei contigo. Onde quer que pisares a planta do vosso pé, eu te darei por herança. Eu imagino na cabeça de Josué ele pensando, e agora? Chegou no momento mais difícil. Eles estavam à beira do Rio Jordão, que não era fácil para poder atravessar. E assim que eles passassem o Rio Jordão, eles chegariam a Jericó. E aí começa o contexto da mensagem desta noite. Então, quando eles chegam a Jericó, a cidade fortificada, Jericó era cercado por uma muralha. Todos nós conhecemos a história da muralha de Jericó. Era uma cidade preparada para a guerra. E essa muralha, segundo estudiosos, ela não era qualquer muralha, não. Ela tinha aproximadamente 9 metros de altura
e a largura dela aproximadamente 3,5 metros. A Bíblia meio que prova isto falando que existiam casas em cima da muralha. Para nós termos a dimensão do tamanho que seria aquela muralha. Mas para Josué conquistar a terra, ele chega perto daquela muralha, já sabendo de algumas coisas. A primeira coisa que Josué já sabia é que o Senhor era com ele. Isso era o mais importante, porque o Senhor já tinha declarado a Josué que tinha entregado a Jericó às mãos dele. Então, a primeira estratégia que Josué teve para poder conquistar a terra era simplesmente confiar em Deus. Uma estratégia muito fácil, se nós pensarmos humanamente, mas quando nós realmente dependemos do Senhor, aí aperta. Muitas vezes em nossa vida, nós sabemos que para conquistarmos alguma coisa, para podermos avançar em alguma coisa, basta apenas confiarmos em Deus. E quantas vezes uma coisa que parecia tão simples se torna tão grande? Porque nós não confiamos plenamente no Senhor. Nós professamos que confiamos, mas a dúvida permanece no nosso coração. Só que, irmãos, quando o Senhor entregou a palavra a Josué, que já teria dado a ele a conquista da terra, Deus já tinha declarado a Josué: olha, o inimigo já está vencido. Eu sou com vocês. E para nós também não é diferente. A nossa confiança tem que ser em Deus e saber que o nosso inimigo já está derrotado. O inimigo das nossas almas já foi vencido na cruz do Calvário por Cristo Jesus. Então nós temos que realmente aplicar toda a nossa confiança no Senhor. Não só de palavras, mas sabermos realmente que o Senhor já entregou aquilo que nós queremos nas nossas mãos. Amém? A segunda estratégia que Josué teve para poder conquistar a terra prometida era a dependência de Deus. Quando Deus fala que a Josué que eles iam entrar em Jericó, Deus fala assim: Josué, não precisa levar arma. Os soldados ficam para trás. Primeiro vão os sacerdotes e a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, como sabemos, simbolizava a presença de Deus no meio do povo. Olha que interessante. Então, aqueles homens, todos os dias, cercavam as muralhas, sabendo que eles dependeriam apenas do Senhor para conquistar, porque a presença de Deus estava com eles. A presença do Senhor estava com eles. Devemos aprender a depender de Deus em todos os momentos. Muitas vezes nós pensamos que vai ser por nossa força, ou por nossa inteligência, ou por nosso braço que vamos conquistar as coisas. Mas não é assim que nós vamos derrubar as muralhas que estão em nossa frente. As muralhas vão cair com a presença de Deus no nosso meio. Nós possamos aprender a descansar no Senhor e saber que é a presença dEle que nos garante a vitória. Não são armas, não são escudos, não é a nossa força, não é a nossa inteligência. Quantas vezes nós queremos alcançar um objetivo e confiamos apenas na nossa força? Às vezes você está procurando uma porta de emprego e tem um currículo bom, mas você está apenas confiando naquilo que você tem nas mãos e esquece de orar ao Senhor e pedir para que o Senhor vá na frente, que a presença dEle seja contigo.
devemos aprender a depender mais da presença de Deus conosco, irmãos. Com a nossa força, nós não vamos conseguir grandes objetivos, não. O máximo que a gente vai chegar é no pé da muralha. Mas com a presença de Deus, o Senhor vai nos entregar a chave da vitória. Amém? A terceira estratégia que aquele povo tinha era ter a sua fé provada. Não era fácil, todos os dias, durante 6 dias, aquele povo em silêncio cercar a cidade. Não era uma situação muito fácil. Até porque eles não sabiam o que eles estavam fazendo. Eles estavam simplesmente obedecendo a voz do comandante, que era Josué, e Josué obedecendo a voz de Deus, que tinha pedido para ele fazer aquilo. Muitas vezes em nossa vida o Senhor tem caminhos que para os nossos olhos são totalmente fora do comum. Deus não pensa como nós pensamos. Deus quer que nós dependamos dele a todos os momentos. Imagina aquele povo cercando a muralha e os inimigos lá de cima, 9 metros de altura, equivalente a um prédio de 3 andares, olhando aquele povo andando de um lado para o outro, eles achando que eles estavam em silêncio, mas como era uma cidade fortificada, os soldados estavam antenados, eles estavam ligados. Eu acredito que aqueles soldados olhavam um para a cara do outro e falavam, já vem aqueles doidos de novo lá. Ó. O que eles estão fazendo? Eles vêm aqui, dão uma volta e vão embora. Eles vêm aqui, cercam a cidade e vão embora. Irmãos, o jeito que Deus pensa não é o nosso jeito. Entenda que às vezes as coisas pareçam estar contrárias na sua vida, você achando que tudo está dando errado. Mas o Senhor já preparou a vitória. Você tem que aprender a depender de Deus. Temos que aprender a depender do Senhor. Em todo tempo, quando nós aprendemos que o jeito que Deus trabalha não é o nosso jeito, nós vemos milagres acontecendo em nossas vidas. Irmãos, tudo tem um tempo. Há aproximadamente 2 anos atrás, eu estava fazendo Uber, quem é um pouquinho mais antigo aqui na igreja sabe, eu passei por um momento de transição na minha vida. Então, fiz um cadastro na CSN, no site da usina. E orando a Deus, o Senhor, estávamos em campanha, o Senhor usou o irmão, um profeta para falar com o irmão Tiago, que Deus estava abrindo a porta de um currículo que estava em um processo. Não sei se o Tiago vai lembrar, mas eu lembro, porque aquilo foi para mim. E olha, irmãos, eu fiz o primeiro processo e deu errado. Mas por que deu errado? Olha, eu tinha feito a entrevista com o supervisor, tinha feito tudo. Na hora de entregar o documento, não aceitaram o meu documento. Talvez pela empresa já ter algum histórico, mais tarde vir saber, de pessoas que davam documentos falsos de escolaridade. Então, o RH cismou que o meu certificado era falso. E pediu para mim correr atrás de outro certificado. Mas a palavra de Deus já tinha sido liberada, que aquela porta já estava aberta. A princípio perdi, Eusébio. Acabou o processo, falei com a menina, mas não tem mais jeito não. Essa vaga é para agora e você não vai ter tempo hábil. Corri, fui no colégio. Me dá uma declaração de conclusão. Peguei a secretária do colégio, com todo o bom coração, fez a declaração, assinou, carimbou. Corri lá. Falei assim, eu acho que vai dar certo. Eu estava confiando apenas naquilo que eu acreditava ser as minhas forças. Corri, e a menina pegou, olha, legal, tem a declaração, mas tem que ser certificado. Isso aqui não é certificado. Amém. Voltei a fazer Uber, mas pedi o certificado. Até porque, para uma outra oportunidade, se já tinha dado errado, provavelmente em outro lugar poderiam
cismar. Eu sempre trabalhei, sempre usei aquele certificado, mas a partir daquele momento poderia todo mundo achar que era falso. Então pedi outro certificado. Passaram 3 meses, aí entra a dependência de Deus. Tentei fazer Uber, o pastor preocupado, vira e mexe, ele me perguntava: Alex, como é que está? Tá bem, tudo vai bem. Mas tudo vai... Não, tranquilo, pastor. Tá, vamos em frente. Então saiu o certificado. E eu fiz novamente o cadastro, porque o primeiro que eu tinha feito acabou. Tinha perdido. E com menos de uma semana, eles me chamaram de volta. Mas porque eu comecei, nesse período, a orar a Deus e entregar nas mãos do Senhor. Porque eu aprendi a descansar e confiar nele. Tinha tudo para dar certo e deu errado, mas que Deus tinha outros planos. Eu não gosto muito de ficar falando, mas nesse período, acho que nem para Débora eu contei, que tinha dado errado. Estava fazendo Uber, peguei uma moça, Barra Mansa, Volta Redonda. E quando aquela moça entrou no carro, ela estava em desespero. Ela tinha recebido, parecia contrário do médico, uma jovem, tinha recebido uma sentença de morte. E ela entrou no carro e começou a chorar, e liga para um, liga para outro, e eu não podia entrar de sola para saber o que estava acontecendo, eu escutando, e comecei a orar a Deus. Então, aquela moça se abriu. Falou que tinha recebido um diagnóstico de câncer, que não sabia o que ia fazer, que não estava sem rumo. Tinha pedido uma corrida da Santa Maria de Barra Mansa, Santa Maria do Hospital, até na vila. E ela pediu até a vila porque ela estava sem direção. E eu falei com ela: posso orar por você? Pode. Então eu deixei o Senhor ministrar o coração dela, falei algumas palavras para ela. E quando chegamos na vila, ela falou: você pode me deixar em casa? Eu disse: posso. Ela: meu coração acalmou, agora eu vou para casa. Estava aqui, eu não sabia o que eu ia fazer, eu não sabia o que ia acontecer. Eu pedi do hospital para a vila. Estava totalmente perdida. E mais tarde eu vim entender que poderia ter dado errado, mas porque mais vale uma alma para Deus do que todas as coisas. Os meus caminhos, os seus caminhos não são os caminhos do Senhor. Creia que, por mais que pareça estar errado, tem um propósito em todas as coisas. Não foi para me gloriar ou me vangloriar que o Senhor botou aquela mulher naquele carro, naquele dia. Mas foi porque Ele tinha uma obra especial na vida daquela menina. E o que eu pensava que tinha perdido, o Senhor me fez ver que tinha ganhado. Quando nós depositamos a nossa fé em Deus, nós, por mais que as coisas pareçam estar erradas, nós começamos a enxergar que as coisas estão do jeito que Deus quer que elas estejam. Às vezes você tem orado por uma coisa, você tem buscado alguma coisa, e você acha que está dando tudo errado. Mas no tempo certo o Senhor vai te entregar nas tuas mãos, porque aquela muralha que cerca você da sua bênção, ela vai cair em nome de Jesus. E no 7º dia,
quando eles cercaram as muralhas, Josué tinha pedido para eles tocarem a trombeta, até então, e gritassem. E no 7º dia assim foi feito. E as muralhas caíram, sem eles porem as mãos. Isso nos mostra que quem vai nos levar àquilo que nós precisamos, nos conduzir a alcançarmos aquilo que almejamos, não é a nossa força, é o Senhor. Porque com um grito a muralha cair, é só a presença de Deus no meio mesmo. E uma coisa eu tiro nesse contexto, que quando as muralhas caírem, quando tudo que parece que está dando errado der certo, você não deixe de glorificar a Deus. Não se esqueça que Ele é suficiente para você alcançar todas as coisas. Em nome de Jesus, não deixe que o inimigo coloque no seu coração que você nunca vai conseguir aquilo que você deseja, porque existe uma muralha na sua frente. Porque esse inimigo, irmãos, ele já foi derrotado na cruz do Calvário por Cristo Jesus. Esse inimigo ele já está derrotado, ele só tenta colocar na sua cabeça que você não vai conseguir, para ver se você desanima, se você murmura, se você para, se você retrocede. Mas uma coisa você tem que aprender a descansar em Deus e saber que a presença de Deus é suficiente para você conquistar todas as coisas. Amém? Em nome de Jesus, não deixe as circunstâncias contrárias decretarem aquilo que você almeja. Se você pensa que tem uma muralha na sua frente, se você só está enxergando a muralha, comece a observar e comece a descansar e a entender que a presença de Deus está contigo e que essa muralha vai cair em nome de Jesus. Não importa aquilo que esteja na sua frente, o que importa é que Deus está contigo. Importante para as nossas vidas é a presença de Deus conosco. Amém? Em nome de Jesus, que o Senhor fale mais ao seu coração. Que o Senhor trabalhe estes princípios na sua vida. Porque muitas vezes nós ouvimos e não praticamos. Muitas vezes nós ouvimos que devemos confiar em Deus, mas na primeira pedrinha a gente já pensa que Deus não está conosco. Imagina quando chega a muralha. Confie no Senhor. Entregue o teu caminho ao Senhor. E tudo Ele fará. Tudo Ele fará. Mateus 6,33, o Senhor Jesus nos diz que buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Busque a presença de Deus. Procure ser amigo de Deus. Procure se entregar a cada dia. Dê o primeiro passo em direção ao Senhor. Conforme nós falamos na abertura do culto, o reino de Deus não tem filhos preferidos, não. Somos todos iguais perante o Senhor. Basta a gente dar o primeiro passo em direção a Ele, que Ele está com os braços abertos para nos dar um abraço e fazer um carinho na nossa cabeça. E entendermos que Ele cuida de nós. Sabe, quando somos crianças, que a gente passa por momentos de dificuldade na rua ou no colégio, nada melhor do que o abraço de um pai e de uma mãe. Deitar no colo e sentir o carinho de um pai, falando, não, vai ficar tudo bem. Quanto mais Deus é conosco, nós possamos sempre confiar que Deus
está pronto para nos abençoar e nos ajudar. Nós possamos dar o primeiro passo em direção a Deus todos os dias, procurando sempre estar com Ele, no centro da sua vontade. E as demais coisas tudo Ele fará. Amém? Em nome de Jesus. Oh, aleluias. Sim, Senhor, nos entregamos a Ti, Senhor. Aleluias. Aleluias. Em Teus braços eu vou me entregar. Os meus medos eu deixo aos pés do altar. Todos os planos meus hoje eu entrego a Ti. Toma o Teu lugar. Tu és bem-vindo aqui. Vem sobre nós, manda a Tua chuva neste lugar. Em Tua presença vou me derramar e declarar que és santo, Deus. O som dos céus vamos ouvir. Sopra Teu vento suave hoje aqui. Vou declarar o único nome que salva, Jesus. Em Teus braços eu vou me entregar. Os meus medos eu deixo aos pés do altar. Todos os planos meus hoje eu entrego a Ti. Toma o Teu lugar. Tu és bem-vindo aqui. Vem sobre nós, manda a Tua chuva neste lugar. Em Tua presença vou me derramar e declarar que és santo, Deus. O som dos céus vamos ouvir. Sopra Teu vento suave hoje aqui. Vou declarar o único nome que salva, o nome de Jesus, o nome de Jesus, o nome de Jesus, o nome de Jesus. Aleluia. Deus, nós Te louvamos nesta noite, Pai. Nós Te agradecemos por tudo que aconteceu aqui, Pai. Senhor, obrigado porque o Senhor falou aos nossos corações. Obrigado, Deus, porque a Tua presença pode ser palpável neste lugar, Deus. Nós Te agradecemos, ó Deus, porque nós não somos merecedores de nada, Pai. Mas o Senhor nos amou desde o princípio. Desde o ventre da nossa mãe, o Senhor nos separou, nos escolheu, Pai. E o Senhor tem cuidado de cada um de nós desde então. Deus, que essa semana não seja diferente, Pai. Que nós possamos descansar no Senhor e saber que quem vence as nossas batalhas não é a nossa força, mas sim a presença do Senhor conosco. Pai, guarda a semana de cada um dos nossos irmãos. Senhor, abençoa, Senhor, as semanas dos pastores, Pai, que estão retornando de férias, Pai. Deus, que os Teus filhos possam estar com as forças renovadas, Pai. Em nome de Jesus. Obrigado a Deus porque
Esse período o Senhor, ó Deus, demonstrou o cuidado do Senhor para com o teu povo. Deus, cada irmão, ó Deus, que esteve aqui ministrando a palavra, nós te louvamos, ó Deus, porque eles foram instrumentos nas tuas mãos. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, que no decorrer deste ano, que apenas está se iniciando, nós possamos ver grandes coisas, muralhas caindo nas nossas frentes. Porque o Senhor é conosco em todos os momentos, Pai. Senhor, que seja um ano, ó Deus, verdadeiramente de avivamento. Avivamento é tornar a vida aquilo que está morto. Ah, Deus, que a Tua presença, Senhor, seja, ó Deus, conosco todos os dias no decorrer deste ano. Pai, que Filadélfia venha experimentar um tempo novo. Senhor, um tempo, ó Deus, de curas, milagres e libertação, ó Deus. Pai, grandes coisas o Senhor tem para fazer em nosso meio, apenas devemos descansar e confiar no Senhor. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por tudo. Bendito seja o teu nome em toda a terra, bendito seja o teu nome aqui no nosso meio. Pai, muito obrigado, dê-nos uma semana abençoada na tua presença. Em nome de Jesus, amém, irmão.